Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a média dos números 12, 20, 25 e 35, com frequências 5, 4, 6 e 10, respectivamente, o desvio padrão e o coeficiente de variação desses números. Bem, então nós temos três informações para calcular: média, desvio padrão e coeficiente de variação. Para poder calcular o que está sendo solicitado, nós vamos recorrer ao cálculo da variância inicialmente. Na sequência, nós vamos mostrando onde é que esses valores estarão presentes. Começamos, então, destacando aqui a fórmula, uma das fórmulas para o cálculo desta variância. A variância pode ser representada pela letra sigma ao quadrado, ou simplesmente pela letra V. E é o que nós vamos fazer. E o que é a variância nesse contexto? Quando a frequência ela é diferente de 1. Bem, nós vamos ter então a soma, ou o símbolo de somatório, de xi ao quadrado vezes a frequência, dividido por a soma dos valores da frequência, menos, aí nós vamos ter o somatório, ou a soma, dos valores de x devidamente multiplicados pela frequência, divididos pela soma da frequência, e toda a expressão ao quadrado. Bem, vamos tentar entender cada uma das parcelas desta expressão aqui. Quem é xi? Ora, xi são os valores cuja média iremos calcular, ou seja, o 12, o 20, o 25 e o 35. O i significa índice. Então, xi, no primeiro valor, será x1. xi, no segundo valor, será x2. Depois x3 e, finalmente, x4. Reservamos a última linha para as somas. Então, vamos escrever aqui soma, ou os somatórios. Vamos colocar também cada um dos números relacionados a x. Então, nós temos x1, que é o 12, o x2, que é o 20, o x3, o 25 e o x4, que é o 35. Fi, nós vamos entender como sendo as frequências. Notem que, respectivamente, nós temos, para o número 12, 5. Para o número 20, nós temos o número 4. Para o 25, nós temos o número 6. Para o 35, nós temos o número 10. O que isso significa? Ora, que o número 12 se repete 5 vezes, o 20 4 vezes, o 25 6 vezes e o 35 10 vezes. Agora nós vamos somar os valores dessa frequência. Ao realizar a soma do 5 com o 4, com o 6 e com o 10, o resultado vai ser 25. Agora, xi vezes fi significa que nós vamos multiplicar os valores de x individualmente por seus respectivos valores de f. Isso quer dizer que nós vamos fazer 12 do x vezes o 5 do f e vamos obter como consequência 60. Nós vamos multiplicar o 20 do x pelo 4 do f, nós vamos ter então 80. Vamos multiplicar 25 do x com o 6, obteremos 150 como resultado. Depois ainda faremos o 35, que é o x, multiplicado por sua frequência, que é 10, resultando em 350. Também iremos somar esses valores, 60 mais 80 mais 150 e mais 350, gerando 640. Vejam bem, nós estamos realizando essas operações para atender a fórmula. Xi vezes fi somado faz parte dessa expressão aqui, que é o que nós estamos fazendo. A soma da frequência 25, que nós encontramos agora, é parte dos denominadores que estão na nossa fórmula. Falta a última parte, que é aquela em que nós vamos elevar ao quadrado xi e depois multiplicar pela frequência. O que isso significa? Nós vamos pegar os valores de x, no caso, na primeira linha, 12 vezes 12, que é 12 ao quadrado, e fazer vezes o seu f, que é 5.
Logo, vamos obter como resultado 12 vezes 12, 144, vezes 5, 720. Depois iremos multiplicar 20 vezes 20 e vezes o seu f, que é 4. O resultado será 1.600. Vamos multiplicar 25 vezes 25, que é 25 ao quadrado. E depois vamos multiplicar por 6. O resultado que vamos obter será 3.750. Finalmente, faremos 35 vezes 35 e vezes o número 10. O resultado aqui vai ser 12.250. Agora, somando esses valores dessa coluna do xi ao quadrado vezes fi, vamos encontrar como resultado 18.320. Agora, cada um desses resultados determinados irá ser substituído em nossa fórmula. Então, essa variância vai ser igual a soma do xi ao quadrado vezes fi, ou seja, 18.320, dividido pela soma da frequência, que é esse valor aqui, 25. Menos, aí nós vamos somar xi vezes fi, ou seja, 640. E vamos dividir pela soma da frequência, que será 25. Tudo ao quadrado. Bem, ao dividir 18.320 por 25, o resultado será 732,8. E menos 640 dividido por 25 será 25,6. Um dado interessante é que esse 25,6 nada mais é do que a média aritmética, ponderada, claro, desses valores que foram solicitados para nós. Então, o primeiro resultado nós encontramos, que é o resultado da média. E a média, então vamos escrever aqui a média, vamos representar por um x com uma barra em cima. Logo, x barra, ou a média, vai ser igual a 25,6. O primeiro cálculo já realizamos. Ou seja, ao calcular a variância, a média sai espontaneamente durante o cálculo. Agora, continuando, a variância vai ser dada por 732,8 menos 25,6 ao quadrado, que é 25,6 vezes 25,6. Ou seja, é 655,36. Esse sim é o resultado de 25,6 vezes 25,6. Bem, na sequência, nós vamos subtrair os dois resultados. E a variância, então, será dada por 732,8 menos 655,36. O resultado será 77,44. Então, este é o valor da variância. Embora não tenha sido solicitado, nós vamos precisar dele para calcular o desvio padrão. Desvio padrão vamos chamar de dp. E ele vem da raiz quadrada de 77,44. Ou seja, o desvio padrão vai ser igual a raiz desse número, que é 8,8. Então, encontramos o segundo valor. E o que o desvio padrão representa? Ora, ele representa uma medida de dispersão em relação à média. É mais ou menos assim. É quanto os valores de x estão acima ou abaixo, aproximadamente e em média, da média. Bem, desvio padrão vai ser igual a 8,8. Então, determinamos agora o desvio padrão. O último detalhe que falta nós calcularmos é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é justamente o desvio padrão dividido pela média, vezes 100. Ou seja, qual é o valor, qual é o percentual que o desvio padrão tem ou vale em relação à média? Para fazer esse cálculo, nós realizaremos a seguinte operação. Coeficiente de variação virá de nós fazermos desvio padrão 8,8 dividido pela média, que é 25,6, e multiplicado por 100. Ao dividirmos 8,8 por 25,6, encontramos 0,34375. E ao multiplicar por 100,
gerará um coeficiente de variação que será 34, vamos melhorar aqui um pouco o nosso espaço, 34,375%. E vamos também dar destaque a esse resultado. Então, o coeficiente de variação vai ser igual a 34,375%. Lembrando que este resultado representa o percentual de dispersão dos valores de x em relação à média, ou seja, quanto acima ou abaixo da média, aproximadamente, e em média, eles estão. Ok, galera? Então, com esse resultado, nós concluímos mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!